Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria, devido à antífona de entrada dessa missa, Alegra-te, Jerusalém. O Domingo da Alegria também é colocado nesse final de semana, devido à proximidade que já estamos da Páscoa, vislumbramos já a chegada da Páscoa. Enquanto nós caminhamos na penitência, na conversão, já olhamos o horizonte e já o sol que nasce, lembrando que o Senhor ressuscitado, nos aguarda para que nós celebremos com alegria a sua Páscoa e com ele também a nossa Páscoa. Portanto, nesse Domingo da Alegria, nós somos convidados a continuar com ânimo renovado a nossa caminhada quaresmal. E ainda mais, o Domingo da Alegria, nessa época, nos últimos anos, tem sido ainda uma alegria maior, porque ele acontece logo após as 24 horas para o Senhor, uma instituição que o Papa Francisco criou durante o tempo da Quaresma, que vai da sexta-feira ao sábado, que antecede o Domingo Letare, em que em todas as dioceses, paróquias, em todas as igrejas do mundo inteiro, você tem uma grande vigília de oração, de adoração e oportunidade de confissões, celebração penitencial. Aqui no Brasil, como nós temos já uma tradição antiga de termos os mutirões de confissões ou confissões comunitárias, como são chamadas, onde as pessoas se reúnem na igreja e os padres da mesma região atendem pessoalmente as pessoas, uma por uma, para as suas confissões, nós também aproveitamos as 24 horas para o Senhor para ser também uma oportunidade extraordinária de confissões, seja nas próprias paróquias, seja pelas praças e ruas, enfim, as várias iniciativas que existem para que durante esse tempo da Quaresma seja um tempo realmente, junto com a oração, com a penitência, com o jejum, um tempo de conversão que se manifeste na celebração penitencial. Lembrando que tem muitas formas também de fazer penitência, não só fisicamente, mas também com o pensamento, com a língua, com as questões virtuais, enfim, tem muitas formas também de nós concentrarmos ainda mais nossa vida em Cristo, de nós darmos tempo para o Senhor, de ouvirmos a sua palavra e de caminharmos com Ele. A simplificação da liturgia nos ajuda a termos mais tempo, mas também somos chamados também a simplificar nossa vida, para escutarmos mais a palavra de Deus e para estarmos mais atentos ao Senhor que nos fala ao coração e à nossa vida. Portanto, o Domingo Letare, olhando já a proximidade da Páscoa, que vai se aproximando, e ao mesmo tempo, logo depois dessa belíssima experiência que tivemos nesse final de semana, das 24 horas para o Senhor, que é sempre uma oportunidade da experiência da misericórdia de Deus. É a misericórdia que eu quero, justamente esse anúncio do Senhor, que quer que nós experimentemos a misericórdia, que nós vivamos cada vez mais na experiência da misericórdia de Deus, para também anunciarmos essa misericórdia aos irmãos e irmãs. Nesse quarto domingo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, nós continuamos dentro do clima batismal. Falávamos da água domingo passado, falamos nesse domingo agora da visão, da luz. Sabemos que a vida batismal é também uma iluminação. A pessoa começa a enxergar. Por isso a liturgia vai conduzindo a todos nós para que nós reflitamos sobre como é que estamos vivendo o nosso batismo. Se estamos enxergando, vendo a luz de Deus, vendo as coisas de Deus em nossa vida e nossa existência. Por isso a liturgia vai nos colocando nesse aspecto batismal, mesmo porque o cego de nascença que nós estaremos ouvindo na liturgia desse domingo, vai lavar os olhos que foi colocado a lama feita de saliva e terra, vai lavar na piscina de Siloé. Novamente entra a água nessa história, lembrando de poder enxergar, de ver a história e ver a mão de Deus na sua própria existência. E diante de todas as pressões contrárias, tanto das autoridades religiosas da época, como das pessoas ao redor, como é que pode ser curou? Você estava cego mesmo, era cego, não era? Chama os pais para dizer se era verdadeiramente cego ou não.
né? Vamos lavar as mãos, que era cego, mas nós sabemos como é que foi curado, pergunte para ele que é maior de idade. Enfim, aparecem tantas situações que eu era cego, agora estou enxergando. Isso não tem como dizer o contrário. E do outro lado, ele se encontra com aquele que realmente abriu seus olhos e crê que ele é o Messias, Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele que abriu seus olhos e que, no fundo, é a nossa vida batismal de abrir os olhos para enxergar, através de todos os momentos, Cristo Jesus e crer nele. E, consequentemente, viver como aquele que crê em Cristo como Senhor, como Salvador. É a palavra de Deus que é bastante bonita, meus irmãos e irmãs, e importante nesse domingo letário. Durante o tempo da Quaresma, sem dúvida, né, nós somos convidados a viver o nosso batismo, a colocar em prática a vida batismal, que supõe, meus irmãos e irmãs, a vida divina, cada vez mais sendo aflorada em nossa vida. E, ao mesmo tempo, ver que nós temos tantas situações de divisão, de separação, de intolerâncias, tanto no mundo de hoje, quanto até mesmo dentro de grupos da igreja meio fanatizados, que não são capazes de viver a comunhão e a unidade. Nós somos chamados justamente a pedir ao Senhor que nesse tempo da Quaresma, a caminho da Páscoa, nós vivamos cada vez mais essa vida de cristão, não só com atos exteriores, mas também com o coração disponível e aberto, uma vida de sincera conversão. De uma conversão que seja testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos leve a testemunhá-lo no mundo de hoje e sermos testemunhas da alegria, como bem recorda esse domingo letário, domingo da alegria. E uma conversão que se traduza também em atitudes. O Papa, na sua mensagem para a Quaresma desse ano, nos recorda da questão do homem rico e do pobre Lázaro, lembrando que a cegueira nos cega muitas vezes, e por isso mesmo nós somos convidados a ouvir a palavra, né? O dom da palavra para nos deixarmos converter. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vivendo a vida cristã, nós somos chamados a nos reconciliarmos, a nos perdoarmos, a nos amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou e nos ama, e ao mesmo tempo vendo as consequências disso também em atitudes nossas para com os irmãos e irmãs, até mesmo na questão social, como é o caso da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade é uma expressão de um aspecto da questão social que nós somos chamados também a ver e a nos converter. Nesse caso, a preservação da natureza ao nosso redor para o presente e também para o futuro da humanidade ou da região onde nós moramos, onde nós habitamos. Portanto, é uma palavra que nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a acolher nesse final de semana de coração aberto, sincero e generoso, né, como esse evangelho da questão da cura do cego de nascença. O homem que realmente estava ali, o Senhor cura com a lama feita de saliva e terra, lembrando que assim nós somos criados, tem uma nova criação, e ao mesmo tempo lavar-se na piscina de Siloé. E todas as contradições e pressões para que não se testemunhe que é Jesus Cristo, que nos faz enxergar, nos faz ver que é a nossa luz. Ele é a luz que todo homem que vem a esse mundo, e por isso mesmo, no milagre do cego de nascença, vem lembrar que nós que nascemos também cegos, né, da graça de Deus, pelo batismo nós abrimos os olhos para enxergar e encontrar o Senhor, que é a nossa vida. Meus irmãos e irmãs, na leitura primeira desse quarto domingo da Quaresma, é o livro de Samuel, que fala da escolha de Davi. E é necessário encontrar um rei para Israel, e havia justamente essa necessidade. E o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre seus filhos. E aí vai a casa, lá conhece todos os filhos, já falta um, não é? Jessé mandou buscá-lo, e era Davi, ruivo, de belos olhos, de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Ou seja,
Deus escolhe na gratuidade aqueles a quem quer realmente ungir. Quem quer ser cristão, a quem quer enxergar. E chamou Davi para ser o rei de Israel, na sua gratuidade, no meio de tantos irmãos e tantas pessoas. Então o Senhor escolheu a cada um de nós para sermos cristãos, para seguirmos a Jesus Cristo. Somos chamados a nos expor, meus irmãos e irmãs, para que assim nós vivamos e assim caminhemos. Deus chamou Davi para ser o pastor de Israel, como salmo de resposta vai ser colocado para nós. Mas o Senhor nos chama a todos nós para sermos desse seu povo, que assim caminha também numa vida iluminada, para ser nossa presença desse Cristo pastor nesse nosso tempo e nesse nosso mundo. E, ao mesmo tempo que nós estaremos ouvindo o Evangelho de João, capítulo 9, toda a questão do século de nascença, onde Jesus manda que se lave na piscina de Siloé. Ao mesmo tempo, todo mundo que lava as mãos até seus pais com relação a isso, mas depois, no final do Evangelho, ele, depois de ter dado testemunho, dizendo, ó, ele me abriu os olhos. Eu era cego, agora estou vendo. Essa é a realidade. Mas, além disso, ele vai lembrar quando se encontra com Jesus Cristo. Acreditas no Filho do Homem? Tu estás vendo. Sou eu que estou falando contigo. Ele responde, eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Ou seja, creu que em Jesus Cristo está o Messias, o Salvador. O Filho de Deus, o Verbo eterno, está presente no meio de nós. Então, o enxergar faz com que nós enxerguemos a Cristo presente no meio de nós, que nós o acolhamos como Senhor, como a nossa vida. Para nós também, como consequência, meus irmãos e irmãs, somos aqueles que transmitem essa luz para os irmãos e irmãs. A carta de São Paulo aos Efésios, segunda leitura desse domingo, fala isso. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz se chama bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo, mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto que é luz, por isso o que se diz, desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que a palavra de Deus, dentro desse contexto quaresmal, vendo domingo letare, domingo após as 24 horas para o Senhor, nós somos chamados a renovar a nossa vida batismal. Caminhamos com alegria para a Páscoa do Senhor, quando, na vigília pascal, renovaremos as promessas batismais. De tal maneira que nós possamos também estar vendo melhor, enxergando melhor, encontrando e crendo em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo sendo luz para os irmãos e irmãs. Sabendo que nós somos escolhidos na gratuidade, como foi também o rei Davi, mas escolhidos para sermos iluminados e para sermos luz, levarmos a luz de Cristo aos irmãos e irmãs. No mundo incrédulo, acomodado, indiferente de hoje, os cristãos são aqueles homens e mulheres entusiasmados, né, por terem encontrado essa luz, de terem enxergado melhor a sua existência e sua história, de compreender o amor de Deus e testemunhá-lo, que passa também a anunciar, a proclamar a todos em quem colocou a sua esperança e a sua vida. Portanto, vislumbrando já a chegada da Páscoa do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, vivamos o tempo da Quaresma, continuemos nossa caminhada de conversão, de podermos cada vez mais termos nossos olhos abertos, assim como também nossos ouvidos abertos, nossa vida lavada no sangue de Cristo, para assim nós caminharmos e vivemos
com fé e com alegria e disponibilidade, elas caminham como cristãos nesse nosso tempo. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma boa continuação da Quaresma, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.